Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias Web desta terça-feira e você pode acompanhar pelo YouTube através do QR Code que está no canto da tela. Veja os destaques dessa edição. A audiência na Câmara de Vereadores discute a nova concessão do Parque Nacional do Iguaçu e reúne lideranças da cidade. Uma ótima notícia para o setor hoteleiro. A ocupação dos hotéis está acima da média nacional. A boa notícia no setor aumenta também porque Foz está entre os 5 pontos turísticos do país. DC Notícias Web desta terça-feira, 31 de agosto, já está no ar. Olá, autoridades municipais, estaduais e até federais discutiram na manhã desta terça-feira a nova concessão do Parque Nacional do Iguaçu. Foi uma audiência pública na Câmara de Vereadores. Alguns pontos foram debatidos, como as tarifas e benefícios para a população lindeira. O Legislativo iguaçuense promoveu uma audiência pública com a proposta de discutir a nova concessão do Parque Nacional do Iguaçu. O atrativo, em 2019, antes da pandemia, bateu recorde de visitação, recebendo cerca de 2 milhões de turistas. A audiência pública foi promovida pela Comissão de Turismo do Legislativo iguaçuense com o apoio do presidente da Casa. Autoridades discutiram um novo modelo. A proposta, que deve contemplar investimentos em infraestrutura para que outros pontos do parque sejam explorados para o turismo. Pelo novo modelo, a empresa que vencer a licitação terá direito a 30 anos de concessão, prorrogável por mais 5. É um momento bastante importante da ampliação do debate de um contrato que vai durar por 30 anos, que a cidade tem a grande responsabilidade de ajudar a debater junto aos organismos, ao CNBio especial, que faz a edição da publicação de edital definitivo, e que nós não podemos não errar ou, quiçá, errar o menos possível para nossas futuras gerações de 30 anos aí terem então a contemplação da menor tarifa, de maiores atrativos, de novos atrativos que possam evidenciar certamente a maior permanência do turista para a nossa cidade, o que nos traz muita riqueza e reflete nisso na economia, pensando nesse momento e também uma retomada econômica em que a cidade deve avançar. Nós saímos dessa audiência com grande alegria. Podemos dizer que essa audiência foi muito positiva. Boa parte dos encaminhamentos que nós já havíamos nos posicionado em relação à consulta pública, o que foi protocolado. Hoje nós recebemos aqui a representante do CNBio SML. Essa boa parte dessa demanda foi atendida. Nós temos outras demandas que serão encaminhadas agora, serão compilados junto com a CAMOP. Nós estaremos encaminhando ao CNBio, mas nós também podemos hoje oportunizar o debate sobre a lei do turismo. Então nós também demos um encaminhamento que essa lei será tratada através de um grupo de trabalho dentro do Contur, e posso dizer aqui que todos os participantes, sejam do Executivo, do Legislativo, local do Legislativo da região Oeste, dando todas as entidades e autoridades que participaram, saíram desta audiência pública com um resultado muito positivo. Posso dizer que essa audiência ela foi muito clara, muito transparente e foi muito direta. E as observações feitas, apontadas, são pertinentes e só irão contribuir para um melhor atendimento na concessão do Parque Nacional do Iguaçu. O prefeito Chico Brasileiro destacou a importância em priorizar os trabalhadores locais e a garantia do acesso com valores acessíveis para visitantes dos municípios do entorno ao parque. A importância em priorizar os trabalhadores locais e a garantia de acesso com valores acessíveis para visitantes dos municípios lindeiros foram pontos destacados pelo prefeito Chico Brasileiro. Acredito que a Câmara Municipal cumpriu um papel relevante ao trazer essa audiência pública, sediar esse encontro. Eu acho que está fomentando o debate com a sociedade cada vez mais, e isso é muito positivo, até porque o Parque Nacional tem um valor extremamente de grande riqueza para a nossa região. E o parque é um patrimônio brasileiro, um patrimônio aqui do
vizinhos argentinos, é um patrimônio da Tríplice Fronteira, e esse patrimônio a serviço do desenvolvimento de uma forma sustentável, e é isso que nós buscamos. Então a Câmara Municipal exerce aí o papel de trazer para si o debate que a sociedade espera, né, dos seus representantes, exatamente expor como que está esse processo e que esse processo seja algo que traga realmente o retorno para o nosso desenvolvimento nos próximos 30 anos. Na próxima concessão, o ingresso poderá custar o valor máximo contratual, que é de até R$ 120. Esse já foi uma das melhorias até que foram colocadas. O parque ele tem um escalonamento de valor do teto, do valor máximo, né? Então, os R$ 120 que as pessoas ontem ouviram, ele é o valor máximo que a concessionária pode cobrar daqui 5 anos. A chefe do Parque Nacional ainda destacou os investimentos no atrativo. A oportunidade que a gente tem de esclarecer os pontos, inclusive, né, de falar o que já foi melhorado ao longo desse processo, mas também as limitações, porque nem todas as vontades dependem ou cabem dentro do contrato. Ela sempre é muito bem-vinda. Então, nesse sentido, é importantíssimo esse tipo de convite. A gente fica muito feliz com todas as oportunidades que a gente tem de trazer esclarecimento ao público. E as pessoas que tomam as decisões e que têm toda a influência nessas políticas regionais, locais, e no caso do parque, que tem influência nacional. Veja a seguir boas notícias para o setor turístico da cidade. Os hotéis estão com ocupação em alta. E ainda, Foz do Iguaçu está entre os 5 pontos turísticos do país. Foz do Iguaçu no foco dos turistas nacionais e internacionais. A cidade está entre os 5 principais destinos do país. Quando o ministro do Turismo, Gilson Machado, visitou Foz do Iguaçu em julho deste ano, disse que um dos focos para a recuperação é o turismo de natureza. O Brasil vai ser o país mais procurado do mundo no quesito turismo de natureza. Você tem uma ideia aqui, as cataratas recebem 2 milhões de turistas por ano num período normal, né? E cataratas do Niágara, por exemplo, recebe mais de 10 milhões de turistas por ano. E nós temos muito mais potencial. Nós temos a maior usina hidrelétrica do mundo, a Itaipu Nacional, e também um lago de Itaipu que não está sendo explorado para turismo náutico. Então nós vamos criar um projeto junto com o secretário de Turismo do Estado, Ferreira, o Márcio. Nós vamos criar esse projeto e vamos fazer de Foz também um equipamento para turismo náutico fenomenal. Agora, o Ministério do Turismo lançou uma campanha nomeada de Turismo em Natureza e classificou as Cataratas do Iguaçu como um dos 5 principais destinos turísticos do Brasil. Com o slogan Viaje pelo Brasil, gigante pela própria natureza, o objetivo do projeto é tornar as belezas do Brasil conhecida pelos próprios brasileiros, inspirando a população a viajar para os locais evidenciados como tendência para a retomada do turismo. Além de ser um dos cartões postais mais visitados do país, as Cataratas do Iguaçu são uma das 7 maravilhas da natureza do mundo, o que traz mais destaque para a região. Os outros locais apontados junto com as famosas quedas d'água são as Chapadas dos Veadeiros em Goiás, Chapada dos Guimarães no Mato Grosso, Lençóis Maranhenses no Maranhão e Chapada Diamantina em Minas Gerais. E a boa notícia do setor turístico aumenta ainda mais. A ocupação dos hotéis em Foz do Iguaçu está acima da média nacional. Em todo o território nacional, o turismo volta a crescer. Segundo o Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil, o país teve um aumento de 19,4% na taxa de ocupação entre junho e julho. Além disso, a Associação Brasileira da Indústria Hoteleira, a ABID, estima que os números de leitos ocupados no Paraná ficaram em 25%.
Já a Terra das Cataratas tiveram números acima da média do estado, em 35,5% da rede hoteleira, segundo o levantamento feito pela Secretaria do Turismo, Projetos Estratégicos e Inovação. Ao todo, a cidade tem 30 mil leitos distribuídos entre mais de 180 estabelecimentos, como hotéis, hostels, pousadas e albergues. E a expectativa para os próximos meses ainda é maior, já que tem um feriado vindo por aí, em 7 de setembro. O primeiro após a fase de queda nos números da pandemia, nos próximos feriados e também no final do ano. Além dos hotéis, atrativos turísticos, lojas, bares e restaurantes também já se preparam para receber visitantes de diversas partes do país. A expectativa é de uma ocupação de até 80%. E esses dados positivos e expectativa para o futuro refletem também na abertura de mais postos de trabalho. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados apontou que o setor contratou mais de 12 mil pessoas em todo o Brasil. Esse número é 30,9% superior ao registrado ao mês de junho, quando mais de 9 mil trabalhadores foram chamados para atuar em meios de hospedagem dos destinos nacionais. E para incentivar ainda mais a volta do turismo, existem aqui na cidade o Vem Pra Foz, programa da Itaipu Binacional que evidencia o destino Iguaçu, e já está na sua segunda edição. E também está em andamento o programa Conheça o Paraná, da Secretaria Estadual de Comunicação e Cultura. Foz, que desde o ano passado busca a retomada econômica da cidade, ganhou um reforço, a participação do governo do estado. O governo do Paraná vai reunir 8 instituições públicas e privadas que fazem parte da coordenação estratégica do projeto Acelera Foz, que é o plano de recuperação e desenvolvimento econômico da cidade. A integração de projetos reúne órgãos como a Codefoz, a Itaipu Binacional, Parque Tecnológico Itaipu e muito mais. O objetivo é utilizar diversas estratégias nos 7 eixos e dezenas de ações prioritárias para atrair investimentos e diversificar a economia de Foz do Iguaçu. Além disso, um dos alvos também é aumentar simultaneamente o PIB, Produto Interno Bruto, de todas as regiões do estado, administrar a criação de impostos, criar empregos e reduzir a desigualdade, melhorando a qualidade de vida dos paranaenses. De acordo com o secretário de Planejamentos e Projetos Estruturantes, o Paraná tem hoje o 8º maior PIB per capita do país. De acordo com o Plano de Desenvolvimento de Longo Prazo do Paraná, a meta é chegar ao 3º lugar em 2034, passando do PIB per capita atual de 38,7 milhões para 64,4 milhões. Veja no próximo bloco. O fenômeno e a atração dos livros best-sellers. Vampiros, princesas, zumbis, heroínas valentes e muita ação. Estes são alguns dos atrativos encontrados em livros best-sellers, os campeões de vendas da literatura. Mas você sabia que existe uma forte ligação entre este fenômeno mercadológico com os livros clássicos, aqueles que através do tempo marcam gerações? Não há dúvida que a leitura ajuda e muito em diversas questões, inclusive no cotidiano dos leitores. Na teoria, o mundo literário é dividido e classificado de diferentes formas. Entre elas estão os livros considerados cânones, os quais foram consagrados e tidos como obra-prima. O livro clássico é uma literatura em que os livros foram muito bem escritos e, portanto, eles passarão para a posteridade. E gerações farão a sua leitura, incentivados por professores, por familiares, por pais. Eles trazem na sua essência um conteúdo muito bem trabalhado pelo autor, né? Eles envolvem temas que vão de enigmas até a viagens, romances, mistério, magia.
Ao oferecer uma conexão histórica, estes livros refletem os costumes antigos de diferentes épocas. Além disso, alguns exemplares contam com uma linguagem de certa maneira desafiadora, mas para muitos é um desafio que vale a pena. O que eu observo a respeito dos livros clássicos é que eles têm assim, uma linguagem um pouco mais, né, difícil, né, com base nos outros livros que a gente tem o hábito de ler, que a gente acaba recorrendo. Mas eu não acho que seja impossível a compreensão, né, da história e do que está sendo contado nos livros quando você cria um hábito de leitura. E para derrubar aquele preconceito com estas obras, ficam aqui algumas dicas. O importante nessa leitura dos clássicos, instigar o aluno pela busca e o entendimento acompanhado, né, de qual é a essência que está presente nessa leitura, nesta literatura. São os livros que nunca envelhecem. Eles sempre têm algo a dizer. Por exemplo, o Dom Quixote. Foi escrito há séculos e ainda continua dizendo coisas interessantes para o dia de hoje. Isso significa que o clássico não tem idade. E existem clássicos para todas as idades. Por exemplo, O Pequeno Príncipe. Foi escrito para crianças a partir dos 10 anos. E muitos adultos gostam do livro. A curiosidade acima de um título que causa furor em vendas também ajuda no mercado do best-seller. Afinal, as pessoas começam a questionar o porquê do sucesso todo em volta daquela obra. Por gosto, eu nunca fui de pegar um livro para comprar por ser clássico. O único livro, salvo engano, que eu comprei clássico, eu mesma comprar, por curiosidade, foi Hamlet. Então eu li, adorei, mas eu prefiro best-seller. Porque eu amo suspense, porque você entra na história, sabe? Você investiga junto com cada página, você entra na história como se você fosse realmente o detetive e está investigando e está descobrindo pista por pista, dia por dia, capítulo por capítulo. Eu acho incrível, eu acho sensacional. Além disso, é possível encontrar diferentes maneiras ao qual uma obra chegue até o leitor, sendo livro clássico ou da atualidade. Várias editoras têm algum tipo de pacote diferente, no caso eu acabei assinando com a TAG, de assinar um livro por mês. Então eu pago um valor, eles mandam todo mês para mim um livro, e dentro desse pacote eles mandam uma jornada da leitura, como tem ali atrás. Então, assim, ali eles oferecem uma calculadora para você calcular em quanto tempo, em 30 dias, você consegue ler aquele livro. Quanto tempo por dia você precisa ler para terminar aquele livro em 30 dias. Isso é bacana porque você lê coisas diferentes, você sai da sua zona de conforto, de ir na livraria, escolher só aquilo que você gosta, e você passa a ler títulos diferenciados, de autores diferentes e autores até mesmo novos. Hoje, os projetos de leitura comprometidos com a formação do leitor vão colocar, né, dentro de um processo de organização e transição de diferentes tipos de livro, a chegada aos livros clássicos. Existem algumas adaptações que alguns projetos utilizam para que o aluno primeiro faça a leitura dessa adaptação para depois chegar no original. O grande trunfo destes livros atuais está no fato de que grande parte deles é voltada para jovens, conhecido como Young Adults, e quanto mais livros chegam aos jovens, mais leitores adultos existirão. Então minha dica é essa, escolher temas que você gosta, que você tem facilidade, depois estipular algumas páginas para você ler por dia, e assim você vai criar um gosto pela leitura, porque ler é essencial, te ajuda em várias outras áreas. E o DC Notícias Web dessa terça-feira vai ficando por aqui. Nós voltamos ao vivo amanhã. Eu convido você a curtir, a compartilhar e a seguir as nossas publicações nas nossas redes sociais oficiais. Você pode rever essas e outras reportagens e acompanhar o que está acontecendo em Foz do Iguaçu e na região. Por hoje é só. Obrigada pela sua companhia e se vê até lá. Até lá.